Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio dessa quarta temporada do Samba em Foco. Então, antes de começar, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que vêm acompanhando essa trajetória. Nas entrevistas anteriores já passaram por aqui o Cleiton Sorrilha, da Unidos de Santa Bárbara, Daniel Colete, da X9 Paulistana. Tivemos o lançamento do enredo da Escola de Samba Penha aqui ao vivo, com um bate-papo muito gostoso, e o Cirilo, intérprete da Arco-Íris Acadêmicos do Samba. Hoje nós estamos com duas personalidades que vocês amam, vocês gostam, vocês pedem. Toda vez que sobe um rio aqui, uma foto deles, vocês ficam assim, afoitos, esperando o momento de ouvir um pouquinho mais da história deles. Então, atendendo a pedidos, hoje nós temos aquele casal que eu amo, vocês amam e todos nós amamos, tá? O Cadu e a Camila já estão aqui nos bastidores e logo mais eles estarão aqui com a gente. Mas antes de chamar a vinheta, aquele pedido básico que eu sempre faço. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Quanto mais engajamento nós temos, maior é o alcance, mais longe chegam as histórias desses sambistas e mais a gente consegue continuar, tá bom? Então, logo mais a vinheta, nós começamos este Samba em Foco que promete abalar, hein? Então, daqui a pouquinho, Cadu e Camila com vocês. Olha quem já está aqui comigo. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Carnaval. Antes de passar a palavra para vocês darem uma boa noite de vocês, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem aceito aqui o convite. Então, é uma honra para nós termos vocês aqui. E agora sim, Camila, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje, podendo conceder essa entrevista para você, Fê. É isso. Boa noite para todo mundo que está assistindo também. Boa noite, Cadu. Seja também muito bem-vindo ao canal do Carnaval. Boa noite, Fê. Boa noite a todos os internautas do canal do Carnaval. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos lisonjeados. E é isso, gente. Vamos lá que a gente vai contar um pouquinho aí da nossa trajetória para vocês. É isso aí. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu preciso falar uma coisa que eu falei agora há pouco, e não é mentira, não é puxamento de saco, tá? Quando a gente posta um vídeo de vocês dois aqui no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, vocês bombam. Faz umas 2, 3 semanas a gente subiu um TBT de vocês e a galera ama demais ver vocês dois dançando. A gente fica muito feliz, né, pelo carinho, né, de vocês todos, de você, Felipe, por estar mostrando nosso trabalho, né. É incrível esse carinho, a gente fica lisonjeado, a gente fica feliz e cada vez dá mais um gás para a gente estar fazendo o nosso trabalho, a nossa dança com muito amor e carinho, que é o que a gente tenta transmitir para todos que assistem. Inclusive, o vídeo ficou maravilhoso, tá? Que é bem na hora do close aqui, ó. Muito obrigado. A Carol que fez vai gostar de ouvir isso. Eu adorei.
Então vamos começar lá. Nós temos uma pergunta padrão de início, que é para que todo mundo que assista, ou agora aqui com a gente, ou depois, futuramente, poder conhecer um pouquinho mais da vida de vocês dentro do samba. Então, Camila, o que nós queremos saber? Como o samba conhece a Camila Moreira, como o carnaval conhece, ou como você chega até o samba, até o carnaval? Nos conte tudo que você puder, não esconda nada. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que eu nem sei dizer quando foi que o samba foi apresentado de fato para mim. Eu sei que todas as minhas lembranças são já na escola de samba, já desde muito nova, envolvida inclusive aqui na Unidos de Vila Maria. Então, eu tenho lembrança do Carnaval de 2000, que foi a primeira vez que eu vi minha prima desfilando na frente da bateria, e que eu falei, eu quero também, e que eu fui lá, concorri no ano seguinte, desfilei dela nas crianças, enfim, daí para frente eu sempre desfilei. Então, assim, minhas lembranças é desde muito novinha, já envolvida na escola de samba, tinha minha avó, tem meus pais, tem meus tios. Então, é isso, do berço, digamos. E, Cadu, conte um pouquinho para a gente, como que é o início aí da sua trajetória, como que você conhece o samba? Ela ainda? Ela, né? Ou sou eu? Não, pode contar um pouquinho, a gente vai mesclando. Tá bom, vamos lá. Bom, eu conheci o carnaval através de uma vizinha, né? Porque eu morava ali na Caneda e a Unidos de Vila Maria ensaiava nos meados de 2000, 2001, 2002, até 2003, se eu não me engano, entre Caneda e o Varejão, Sacolão, que era onde aconteciam os ensaios. E essa minha vizinha me levou, tava brincando com os filhos dela, vamos lá ver a escola de samba e tal. Foi aí que eu conheci a escola de samba, vi a primeira vez que foi a Unidos de Vila Maria, e eu fiquei encantado, né? Eu falei, nossa, que legal e tal. Na época eu só via a bateria, eu via aquele barulho, eu via aquele cara cantando. Eu falei, vou aqui, vou ficar olhando aqui de pertinho como é que faz e tal. Mas aí, depois eu fiquei uns 2 anos sem ir em escola de samba, né? Aí em 2005, não, na verdade em 2004, meu tio era vice-presidente da Camisa Doce na época, e ele me chamou para desfilar na Ala das Crianças. Aí eu fui, fiz esse desfile na Ala das Crianças da Camisa Doce, né? Com ele lá, até ajudei a fazer algumas fantasias e tal. Mas minha ligação desde o começo foi com a escola de São Luís de Vila Maria, que era onde eu morava, que era onde a primeira vez que eu vi. Aí, a partir desse ano que eu desfilei, em 2004, na Camisa 12, eu falei, não, eu preciso começar a frequentar o ensaio de Vila Maria. E a partir daí eu vim sozinho, com 12 anos, eu morava perto aqui, eu e minha irmã juntos, vinha ver o ensaio, 2005, que é o ano que a gente vai reeditar, né? A gente começou a vir frequentar os ensaios. Nisso eu comecei a ver a escola da bateria, comecei a de vez em quando tocar ali, o mestre Emi na época era o mestre de bateria. Eu não ia desfilar, mas ele deixava eu pegar o instrumento, tocar no ensaio, brincar um pouquinho, mas eu sabia que ele não ia participar do desfile, né? Então, passou o desfile, assisti esse desfile de 2005 em casa, assisti em casa, fiquei muito emocionado de ver esse desfile, porque eu participei dos ensaios, apesar de não estar desfilando, eu estava aqui a todo momento, né? Então, eu falei, ano que vem eu preciso estar no desfile do Vila Maria, eu não posso ficar fora. Aí, no Cabo Carnaval de 2005, na época que tinha o Everson e a Cíntia, que era o primeiro casal, o Rodrigo e a Marina segundo, e eles estavam fazendo o teste para terceiro casal, para assumir o terceiro pavilhão. E eu, na época, como era novo, falei, vou participar para aprender, que eles queriam que as crianças também participassem desse curso. E aí, eu me inscrevi, não só eu, como a minha irmã, na verdade, ela que me puxou muito, né, que eu queria ficar na bateria, mas ela falou, não, vamos fazer, olha aquele cara dançando, eu comecei a olhar, comecei a me apaixonar, falei, vou fazer um curso. Até lembro que a minha primeira, não tive um sapato, eu tive uma chuteira, né, para fazer esse curso, uma chuteira preta, que eu lembro até hoje, foi o meu primeiro, no modo de dizer, sapato, né. E aí eu fiz esse curso, né, de mestre-sala, até o momento, né, com a mercadoria da escola, ele falou, a gente só vai ter o terceiro casal, a gente não vai puxar os casais para o desfile. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o mirim, que na época era o Marquinhos e a Jéssica. Eu falei, não, tranquilo. Mas eles me convidaram para participar das eliminatórias da escola, né, falar, vem dançar nas eliminatórias, pra você sentir e tal, como é que é.
A minha irmã no momento ficou chateada, porque não ia tirar. Eu falei, mas vamos participar, vamos lá ver, vamos sentir e tal. Aí ela concordou, nós começamos a ver as eliminatórias, participar. Aí estava chegando semifinal, final, e nós ali dentro participando, ninguém falou, não vem mais, não precisa e tal. Enquanto não estava para nós não vir, nós estávamos vindo, né? Não tem, tipo assim, ninguém falou, para de vir, eu falei, não, continua indo. Aí chegou, a gente fez a final teve a final do Santa Enredo, a gente participou, né? Até o Vila Maria na época comprou uma roupa para mim, estamos aqui, vem participar com a gente. Depois da final, eles chamaram para uma reunião, todos os casais, nisso, incluíram a gente nessa reunião, foi para mostrar a montagem da escola. E nesse momento, o primeiro casal que ia adentrar a pista seria eu e minha irmã, na época. A gente não sabia de nada. Quando o mercadoria, na reunião, passou, o primeiro casal que vai entrar na avenida vai ser o Carlos Eduardo, na época eles me chamavam, e a Gleice. Naquele momento a gente olhou um para a galera e falou, como assim? A gente está nisso? E a partir daí, nesse ano, no Carnaval de 2006, foi meu primeiro ano como mestre-sala, aqui na escola, né? Estive em 2006, 2007, 2008 e 2009, né? Aí em 2009 eu saí primeiro com a minha irmã, eu saí, e depois logo ela saiu em seguida, né? E eu vou deixar a Camila contar um pouquinho a história dela, porque eu acho que a Camila vai esticar muito. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque agora eu acho que vai fazer muito sentido para as pessoas que acompanham tanto vocês quanto o canal, porque a gente vai ir avançar no tempo e voltar um ano atrás de vocês. Eu fiz a cobertura da posse de vocês e foi um momento de muita emoção, tanto por parte de vocês quanto por parte da escola, que falava que vocês eram crias da Vila Maria. Então, acho que hoje vai fazer muito sentido para as pessoas que estão assistindo entender essa trajetória, entender porque aquele momento acho que foi tão marcante para vocês. Camila, se você quiser falar um pouquinho desse momento, aí a gente já continua ouvindo a história de vocês. Bom, é emocionante até hoje falar dessa posse, tá? Foi uma festa que era para ser uma coisa pequena, uma coisinha para poucos, e de repente a gente viu gente que não vinha 4, 5, 6 anos, que não pisava aqui na escola, que veio vibrar com a gente esse momento, porque é exatamente isso. Eu e o Cadu, nós somos cria da escola, eu sou nascida e criada dentro da escola. O Cadu veio um pouquinho depois, mas a raiz dele também é da Vila Maria, desde muito novinho, inclusive eu conheço o Cadu desde essa época. Então, tudo aconteceu de maneira mágica, gente. Hoje em dia, toda vez que a gente conta a história, a gente entende que as coisas acontecem quando exatamente elas têm que acontecer. Eu, por um momento, não queria mais dançar como porta-bandeira. Cheguei a me aposentar do carnaval, me afastar. Voltei aos 45 do segundo tempo para ajudar ele. E essa ajuda foi o que rendeu a nossa volta para a Unidos de Vila Maria. Então, aquela festa, nunca vou esquecer a data, inclusive, 16 de maio de 2025, foi um momento de felicidade mútua, eu posso dizer. Porque foi eu e o Cadu extremamente felizes, as nossas famílias extremamente felizes, a comunidade extremamente feliz, a escola, a diretoria. Então, tipo, a gente recebeu o abraço de gente da bateria, a gente recebeu o abraço da velha guarda, das baianas, do pessoal de ala. Igual eu falei, gente que não frequentava mais a escola e que falou que precisava vir nesse dia, ver esse momento acontecendo. Então, foi um dia de muita emoção, muita felicidade. E é isso. E acredito que o Cadu compartilhou também 100% dessa felicidade, dessa energia. Se você quiser também contar um pouquinho para você como foi esse momento. Bom, é que eu costumo dizer, às vezes eu não consigo expressar tamanho sentimento do que a gente viveu naquela noite, né? Porque é óbvio que todo casal almeja um dia defender o seu pavilhão oficial, né, na sua escola do coração. E para mim, eu ainda falo para a Camila, eu falei, acho que para você vai ser um pouquinho mais fácil voltar. Para mim, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu não sei, até porque
como a Camila disse, eu sou criado em Brasília também, mas ela é muito criada em Brasília, ela nasceu na escola. O pai dela e a mãe dela são da escola há muitos anos, né? Então, eu achava que o acesso dela seria mais fácil. Mas como a gente se juntou, estava dançando junto, e a gente cresceu junto, então a gente conseguiu juntos almejar o que a gente tanto queria, né? E é como eu disse, eu não sou muito de chorar, de me emocionar, eu seguro muito pouco, mas naquele instante, naquele momento, não tinha como não transmitir a emoção que a gente estava sentindo. Eu até falo, eu lembro um pouquinho dos flashes, assim, que eu falo assim, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que isso está acontecendo. Mas eu falei, vou colocar no chão aqui, vamos sentir o que eu estou vivendo nesse momento, o que ela está vivendo nesse momento, e foi o que a gente sentiu. Muita emoção, foi transbordando emoção demais. Não tenho palavras para dizer, gente, é incrível. E a gente ficou anestesiado, eu falo a palavra, durante muito tempo. A gente toda hora conversava, falando, caramba, chegamos na nossa escola. E isso foi perceptível por todo mundo que estava próximo a vocês naquele momento, ou que assistiu depois, conseguiu sentir tudo isso, e o que foi gostoso é que a gente sentiu os dois lados, tanto de vocês, quanto da comunidade. Então, a gente sente a felicidade de ambos os lados, eu acho que isso é uma coisa muito mágica para todo sambista. Agora, Camila, continua contando um pouquinho aí da sua história. Então, você começou lá na Vila Maria e tudo mais, que a gente quer saber agora o desenrolar. Vamos lá. Não comecei como porta-bandeira, igual o Cadu começou na bateria. Eu tinha os olhos para rainha de bateria. Meu sonho era fazer parte da corte da escola, até porque nas antigas a Vila Maria tinha tradicionalmente grandes concursos da corte de bateria. A gente brinca hoje em dia que a Vila Maria levava uma ala na frente da bateria, e eu já fiz parte dessa ala na frente da bateria. Tive o prazer de 2002 ser meu primeiro ano na frente da bateria, como mascote da bateria. É um cargo que hoje em dia nem existe mais. Aí, em 2003, concorri de novo, não ganhei. Em 2004, concorri novamente, ganhei como rainha da bateria, mirim. Desfilei nesse carnaval de 2004. Para 2005, eles não ia ter mais corte mirim. Então, em 2005, eu me tornei passista da escola. Eu fiquei 2005, 6, 7 e 8 como passista. Então, todos esses carnavais eu desfilei como passista. Mas lá em 2004, para falar a verdade, quando eu ia concorrer, eu já estava fazendo curso de porta-bandeira na escola. Só que no momento que falaram, vai ter uma porta-bandeira mirim, eu fiquei sabendo também que ia ter o concurso, e eu ainda sonhava em ser rainha da bateria, então eu optei por concorrer. Aí, em 2008, novamente, 2007, teve o curso de novo de porta-bandeira, fiz o curso novamente, mas continuei ali na minha aula de passistas. Eu não sabia muito o que eu queria ainda, né? E aí, quando foi no carnaval de 2008, eu falei, eu acho que eu quero dançar de porta-bandeira mesmo. Esse ano eu desfilei, mas aí fui fazer a MESP, me indicaram, falaram, vai fazer a MESP, é muito bom e tal. Fiz o curso fora da escola e quando foi o encerramento do curso, na época, a Cíntia, que era a porta-bandeira aqui, foi minha madrinha lá no curso. Ela falou, o dia que tiver uma vaga, você pode ter certeza que a gente vai dar prioridade para você e tal, mas eu nem estava pensando, eu estava de fato ensaiando na aula das passistas, inclusive para o Carnaval 2009, até que um dia ela e o Everson foram lá no meio da aula das passistas. É o quadro deles. Eles foram lá no meio da aula das passistas, no meio do. Eu acho que era eliminatória ainda, na verdade. E pegaram eu pelo braço e ela falou assim: olha, eu trouxe uma saia aqui hoje, extra. A gente precisa que você dance ali um pouquinho com o menino. Aí eu, tipo, tá. Eu tava lá de sainha curtinha, dançando na aula das passistas. Colocaram a sainha e me botaram pra rodar 5 minutinhos, parou e falou: é isso, tá? Agora você é porta-bandeira dele. Aí eu, tipo, oi, como assim? Passou do teste, sem querer. Foi no meio do ensaio. Então, para o Carnaval 2009, eu já virei porta-bandeira. Então, eu fiquei 2009, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, né? Entrei como quinta porta-bandeira. No caso, eu era mirim ainda, né? Mirim, quinta porta-bandeira. E saí como segunda porta-bandeira no Carnaval de 2015. A minha saída da escola
se veio ao ponto de que eu queria realizar o sonho de carregar um pavilhão oficial. Eu já me sentia pronta. Hoje em dia eu olho, acho que de repente nem era ainda, tá? Mas as coisas são assim mesmo que Você acontecem. nasceu pronta, Camila. Eu achei que estava no momento, eu recebi o convite de um amigo e eu falei, é isso, quero esse desafio para mim. E aí foi assim minha chegada no Morro da Casa Verde. E aí, de lá para cá, primeiro pavilhão sempre. Não, teve um carnaval ainda que eu não desfilei como oficial. Mas aí foi, de 2016 para frente, eu desfilei como porta-bandeira oficial do Morro da Casa Verde, né? Na verdade, no dia 16, eu acabei não desfilando, porque foi o ano que eu fiquei grávida. Então, eu optei. O médico até falou: você pode ou você não pode, mas parece que eu estava sentindo, porque eu optei por não dançar. Eu falei: não, acho que esse momento é tão mágico, eu quero curtir esse momento. Eu optei por não dançar. Meu filho ia nascer somente no final de abril. Então, eu estaria ali com 7 meses no carnaval. Ele falou que se não for uma fantasia muito pesada, você pode desfilar. O médico falou, porque você já é acostumada com isso, então não tem problema nenhum. Ia ser ruim se fosse no começo e tal. Eu optei por não desfilar e ainda bem, porque o meu filho acabou nascendo no dia dos desfiles das campeãs. Minha avó estourou lá na Embi, inclusive. Aí eu falo isso porque eu não dancei. Imagina se eu tivesse dançado, se ele não ia nascer no desfile. Essa lista já é assim, né? Já nasce da boca, carnaval. Eu tô gostando dessa festa aqui. Já vou ficar por isso mesmo. Então ele acabou nascendo 2 meses antes, então parece que coração de mãe sente, né? Não quis dançar. Aí 17, 18, 19 e 20, desfilei no Morro da Casa Verde. 2021 foi o ano da pandemia, não teve carnaval. E aí, nesse meio de ter ou não ter carnaval, me desliguei da escola. E foi o momento que eu falei, não sei, não quero dançar, vou ficar mais tranquila, vou cuidar de outras partes da minha vida. E aí, quando foi em 2022, eu recebi um convite magnífico. Recebi a ligação do Vaguinho, mestre de sala majestoso da Tom Maior. Ele me deu uma missão, junto com a tia Lídia, hoje em memória de tia Lídia, né, majestosa. A tia tinha acabado de descobrir que ia precisar fazer uma cirurgia às pressas. Isso aí já era janeiro. Esse filho era final de fevereiro. E ela falou: eu preciso de alguém para me substituir, mas não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser você, minha menina. Ela falou para mim, nunca esqueço. E sou muito grata, porque era o carnaval de 50 anos que ela ia fazer na Avenida. Que infelizmente ela não pôde desfilar nesse carnaval. Mas hoje eu olho para trás, ela não está mais aqui, mas eu sempre carrego ela. E eu olho para trás e vejo também que é uma coisa que eu me orgulho muito na minha trajetória, porque eu fui escolhida por ela. Então, eu sempre falo, se tem um ponto marcante na minha história, esse ponto é que eu fui escolhida pela tia Lídia para desfilar ali no lugar dela, naquele ano na Tom Maior, foi o carnaval de 2022. E aí, para 2023... O reencontro magnífico. Carnaval. Aí acho que é melhor o Cadu contar a história dele agora, né? Depois a gente volta, porque aí 2023 já volta os dois, né? Aí já se cruza novamente as histórias. Vamos lá, que eu lembro onde eu parei, eu acho. Eu falei. Como eu estava dizendo, né? Em 2009, né? Eu desfilei em 2006, 7, 8 e 9 na Luiz Vila Maria. Desfilei em 2006, 7 e 8 como casal juvenil. E em 2009 eu era terceiro mestre. Esses 4 anos sempre dancei com a minha irmã, né? E em 2009 eu acabei me desligando da escola. Como eu disse, depois de seguida ela se desligou. E eu acabei recebendo alguns convites para fazer algumas audições e tal. E um dos convites foi para dançar no Vai Vai, para fazer uma audição como terceiro mestre sala lá, na época com a Mona Lisa. E eu fui nessa audição e acabou que eu tinha 6 mestres de sala, fora eu, tinha 6 mestres de sala fazendo essa audição comigo. E eu tive o privilégio de entrar, né, na escola de samba Vai Vai. E fiquei durante 10 anos, né? Entrei em 2009, participei em 2010. Em 2010 foi meu primeiro desfile do Vai Vai como terceiro. Fiquei até 2010
até 2012 como terceiro mestre-sala, em 2014 passei para segundo mestre-sala, né, e fiquei até 2019. A partir daí eu também acabei me desligando, eu e a Mona Lisa na época se desligou, ela foi ser primeira da Nenê e eu fui ser segundo mestre-sala no Gaviões também, através de uma audição que recebi através do convite do Rico, na época, que era coordenador de casal, e do Wagner, primeiro mestre-sala, também com 6 mestres-sala, por incrível que pareça, né? E quem estava lá na época também, nessa audição, vou até falar que ela estava para ajudar eles a escolher, era até a Ana Paula hoje, que é a nossa preparadora, ela estava lá, né? Ela era porta-bandeira ainda se eu não me engano, ela ainda era porta-bandeira do Águia, 2019 para 2020, ela era. E acabei passando para segundo, nessa época a gente colocou 3 casais lá, segundo, terceiro e quarto, tinha o primeiro que era o Wagner e Gabi, né? E aí fiquei no Gaviões, desfilei 2020, né, o ano que o Paulo Baus estava lá, aí 2021, como a Camila disse, teve a pandemia, não teve carnaval, e desfilei 2022, no ano do Basta, e acabei, eu era segundo também, me desliguei da escola na época, aí tive uma pequena, bem pequena mesmo, passagem, depois que eu saí da Gaviões pela X9 paulistana, né, eu entrei lá, na época, acho que eu fiquei 15 dias, porque logo em seguida aí veio o convite para ser primeiro mestre-sala na Pérola Negra. Mas, inclusive, eu vou contar uma coisa, que na época eu não sabia para onde eu estava indo, ela só me chamou e falou assim, ó, eu preciso de uma sala para ser primeiro, mas eu estou fazendo algumas audições. Eu sempre passo por audição, e eu não ligo, eu gosto de desafio. Ainda bem que eu consigo me dar bem, né? Porque não é fácil, viu? Não é fácil, dá muito nervosismo. Isso cara, eu já passei mal na audição do Gaviões, eu passei mal. Eu simplesmente estava no meio da audição, fui passar mal, saí de fininho, ninguém me viu e fui passar mal. Né? E depois voltei ainda para dançar, tá? Mas consegui passar. Então, quando ela me chamou, nessa época ela foi convidada, já era porta-bandeira do Pérola e ela precisava de uma sala, só que atual. Tem uma escola, não posso falar o nome ainda, divulgar, mas eu preciso que você faça essa audição comigo, esse teste e tal, para ver se a gente vai conseguir dançar juntos, né? E a gente nunca, mesmo aqui, a gente nunca tinha dançado junto. A gente ficou um ano junto, assim, ela entrou em 2009, que era meu último ano, a gente não chegou a dançar junto. Às vezes trocava casal, mas era bem difícil isso acontecer. Coisa de amigo, né? Vamos até ali, você vai fazer uma coisinha para mim, um teste, mas você não vai saber exatamente os pormenores. Depois você descobre. Por incrível que pareça, foi dessa forma. E eu falei, eu vou, vamos, eu vou. Eu acho que está na hora, porque só contando um pouquinho, aproveitando, eu declinei de 2 convites para ser primeiro. Uma em 2011, que eu achava que, como ela disse, ela já estava, nessa época, ela já aceitou, ela falou, não, eu vou aceitar esse desafio. Eu já achei que eu não estava preparado naquela época para aquele desafio em 2011, era uma escola do grupo especial, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos, 18 para 19. Aí eu falei, sabe quando fala, eu quero, mas eu falo, não, eu vou dar eu vou botar uma casinha que ainda vou segurar, porque eu acho que eu não estou preparado. Era um desafio muito grande, né? E em 2019 também tive um convite, eu e a Mona Lisa na época, de uma escola, que era na época do grupo do acesso, e também a gente preferiu não dar esse passo, né? E aí, nesse que ela me convidou, eu falei, agora eu acho que é o momento, eu acho que agora eu estou preparado, né? Então eu vou aceitar esse desafio, mesmo que seja para fazer essa audição, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou entrar de cabeça aqui, vamos ver se eu estou preparado. E deu mais que certo, né, Camila? E hoje a gente agradece muito minha mãe, inclusive. Exatamente. Porque na época, para vocês entenderem um pouco, eu fui convidada para ser porta-bandeira da Pérola Negra. Tive uma conversa com a presidente, inclusive, presidente Sheila, te amamos. Que ela nem me conhecia, por isso que eu sempre falo que ela é maravilhosa, porque ela se abriu para conhecer tanto eu quanto o Cadu, né? E deu, graças a Deus, bons frutos para a escola. A gente tem essa consideração, que acho que é o mais importante. Por onde você passar, você ser respeitado. Assim como a gente respeita ela, ela sempre respeita a gente. E toda a comunidade também da Pérola Negra está sempre no nosso coração. Então, a presidente Sheila me fez esse convite e me deixou essa missão. Camila, a gente precisa arrumar uma mestre-sala.
falei, ai, a gente precisa arrumar uma mestre-sala, presida. E aí a gente foi nessa busca, aí eu compartilhei com a minha família, porque como vocês viram, eles são do carnaval também. E minha mãe foi a primeira pessoa que me falou assim, e o Cadu, Camila? Onde ele tá? O que ele tá fazendo? Tá dançando? Não tá? Meu, eu acho que o Cadu é o seu mestre-sala. E eu falei pra minha mãe, não, mãe, o Cadu faz 2 semanas que foi anunciado na X9. Não dá, esquece. E minha mãe ficou batendo nessa tecla comigo. Batendo nessa tecla. Camila, vai chamar o Cadu. Camila, você já falou com o Cadu? Ela falava assim pra mim, tá? Já mandou mensagem pro Cadu? Tudo bem que ele entrou em outra escola, mas você já mandou mensagem para ele? Você tem que perguntar para ele. Se você não perguntar para ele, você não vai saber. E aí até foi que quando rolou o convite, eu bolei um dia para a gente ter uma dança junto, porque igual o Cadu falou, independente da gente... Que eu e o Cadu, na verdade, a nossa grande ligação não é nem tanto 100% Unidos de Vila Maria. É o bairro. A gente foi da mesma escola, a gente tem os mesmos amigos, o Cadu morava na minha rua, então a gente teve uma história fora carnaval, digamos assim. E por isso também que minha mãe sempre ficou tipo, e o Cadu, e o Cadu, e o Cadu. Porque nossas famílias já se conhecem, eu e o Cadu nunca se deu mal, nunca teve problema nenhum, enfim, ela foi bem incisiva. Aí até que eu, de fato, chegou as linhas de fato de chegar e conversar com o Cadu e ele falou que sim, que queria, que estava a fim de participar. Vai contar do meu teste? Pode contar. Aí é interessante essa história. Eu fiz um dia de testes. Juntei alguns mestres-salas, separei um sábado, ou era um domingo, não lembro hoje. Antes de tudo, vim aqui na Vila Maria conversar com o presidente Adilson. Falei, presidente, eu vou ser a primeira porta-bandeira em uma escola, eu preciso de um espaço para fazer uma audição com os mestres-salas, dançar, mas eu preciso de um espaço privado, porque é uma coisa em off, eu não quero que ninguém fique sabendo ainda, é sigiloso e tal, eu queria um espaço perto de casa, porque você sabe que eu sou mãe e tal, aquela correria toda. Ele falou, fica à vontade, onde você quer? Aí eu pedi um espacinho que tem aqui na quadra da Vila Maria para ele. Que não falta, né, espaço. Que não falta espaço, inclusive. Ele reservou um sábado para mim nesse espaço, não lembro se era sábado ou domingo, tá? Ele reservou o dia para mim nesse espaço. Eu organizei tudo, convidei 3 pessoas para vir, cada uma em um horário. Então, para um não ver o outro e tal, e para mim ter minha decisão tranquila. Chegou o horário do Cadu, e aí a gente conversou, expliquei para ele tudo isso, não contei qual era a escola para ele desde o início, mas isso inclusive me encantou porque ele falou que é isso, eu quero, acho que está no momento de eu ser primeiro e tal. E aí a gente sempre conta essa história para as pessoas próximas nossas, porque no dia, inclusive, aqui embaixo na quadra estava tendo um evento do social da escola. Mas aí o evento rolando, a gente lá em outro espaço, vida que segue, normal, e a gente conversa daqui, conversa dali, isso e aquilo, do outro. Eu falei, bom, Cadu, é isso, já se acertamos na conversa, acho que vamos dançar um pouco para ver se, né, bate aquela química de início. E aí eu peguei, fomos tal, e coloca sapato, isso, aquilo, do outro. Quando o Cadu pegou o pavilhão e colocou na minha cintura pra gente dançar, simultaneamente o evento que estava tendo aqui embaixo na escola, a Vila Maria começou a se apresentar e começou a tocar És Meu Pavilhão. Não, nem foi. Foi o hino Vila Maria, é um bairro de... Tanto que a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, nossa! Nem precisa de som. E nem colocamos uma caixinha de som, porque na mesma hora que eu e o Cadu começou a pensar, dançar lá em cima, começou a tocar aqui ao vivo a escola de samba aqui embaixo no evento. E ali, para mim, já foi um sinal. Um super sinal. Levei para Sheila todas as considerações e o escolhido para ser meu parceiro foi ele. Primeiro, o instinto da mãe, né, já estava ali na sua orelha, não falhou, instinto de mãe não falha, e tudo foi ocasionando, né? E esse fato aí já mostrava o que aconteceria no futuro. Eu vou falar aqui, por incrível que pareça, como ela disse, foi tão... aconteceu de uma forma
tão precisa que quando começou realmente a cantar, a gente se olhou, a gente fez assim, a gente falou, tipo, porque, mano, os dois eram daqui, né? Tipo, a gente olhou assim, pô, bom, vamos fazer então aqui dançando já ao vivo, né? Com o samba da escola e tal. Já conhecemos o Já samba? conhecemos como e deu super certo a minha audição com ela e tal. Foi legal conseguir. Eu acho que foi a audição mais tranquila, eu acho que também por estar só ela e não estava ela a coordenadora e a apresentadora dela na época, que ia ser nossa apresentadora. Então, tipo assim, então tava tranquilo esse ambiente, né? Eu gostei as duas já há muito tempo, tipo, então pra mim tava bem à vontade, foi a audição, por que pareça, pra ser primeiro, mas foi pra mim foi mais tranquilo. É porque, né, pelo relato, Camila, já dá para perceber o quanto que você teve a sensibilidade de cada um no horário, não precisava ter uma pressão nem para você, nem para quem está lá, porque a audição é uma coisa que, independente do cargo, já deixa a pessoa tensa, né? Então, ter esse carinho, esse respeito por quem está ali é muito importante. Sim. Isso é verdade. Isso Nossa, também. eu acabei pulando um pouquinho as coisas, a gente falou lá da posse no começo, a gente já vai falar um pouquinho mais de Vila Maria, mas como a história de vocês é muito emocionante, eu quero aproveitar, Camila, para falar de uma cena que ficou muito marcada. Já tinha ficado marcada algumas vezes para mim, mas esse ano no... você tem um fã muito grande. E esse fã, que inclusive foi ele que me contou, minha mãe aposentou. Falei, não, não pode ser lá atrás, no evento. Ele veio assim para mim, ó, minha mãe aposentou. E esse ano ele chorava copiosamente no, na ordem do sorteio. E por que você está chorando? Porque é minha mãe, né? E ele estava extremamente emocionado, né? Primeiro que ele é um fofo, uma educação gigantesca, é muito gostoso ver o Heitor, mas eu gostaria de saber de você qual é essa sensação do seu filho tão orgulhoso da mãe tá ali dançando e fazendo algo que ela ama. Ai, gente. Ai, agora eu tô com a ferida. Cara, primeiro que eu quero dizer é o Heitor, ele parece que ele foi feito pro carnaval. Ele é incrivelmente apaixonado por carnaval. Então, assim, ele é fã de várias pessoas do carnaval também, claro. Ele gosta demais, o Cadu, que não me deixa mentir. O Heitor, ele acorda assistindo desfile, ele dorme assistindo desfile, ele assiste desfile antigo, e depois ele vai lá e assiste a apuração, e ele dá a opinião dele. Acho que foi. Ai, mãe, achei que foi marmelada esse resultado, quem merecia a outra. Ele chora com o resultado antigo de apuração. O Heitor é fora da caixinha, gente, falando em carnaval. Mas o Heitor é um filho do carnaval, porque vocês viram, a bolsa dele estourou no AMB. Eu saí do AMB de ambulância direto para o hospital para o Heitor nascer. É muito louco falar tudo isso. E o mais louco é que o Heitor não era para nascer em fevereiro, era para abril. Mas não, ele nasceu 13 de fevereiro, então o aniversário dele está sempre ligado ao carnaval. Quando não é antes, é na semana, é na outra semana, ou é na apuração, ou é no dia do desfile, ou é na sexta quando começa. É sempre envolvido no carnaval. Então, mas, de fato, eu não tenho como não reconhecer. O meu fã número 1 é o Heitor. E não é só em apresentação, não. Ele faz questão de ir em todos os meus específicos da envio. E ele vem na lateral, e ele olha, ele curte a escola, ele se perde, não sei o quê, mas quando eu chego no final, o Cadu pega meu pavilhão, ele vem, pega minha mão e fala: mãe, você foi maravilhosa hoje. Mãe, você é muito boa. Mãe, você é a melhor. Então, cara, eu não tenho como descrever isso. É muito difícil de escrever, mas é isso. Eu sou feliz demais por poder sentir isso, sabe? E eu tento sempre, a todos os momentos, mostrar para ele que eu também sou a fã número 1 dele. Ai, gente, é isso. É indescritível. É só felicidade. Meu filho
é tudo para mim, ele sabe que eu faço de tudo por ele aí no nosso dia a dia. E eu acho que isso é uma recompensa, parece, sabe? Que eu olho, sempre que eu olho, meu filho tá olhando para mim sempre com os olhos brilhando, meu filho fala de mim para as pessoas. Tem gente no carnaval que eu não conheço, tipo, de conhecer, que a pessoa chega em mim e fala, meu, conheci o Heitor falou muito de você, ele só fala de você, ele fala que te acompanha, e tipo, eu fico besta, sabe? Ele ainda tem 10 anos, mas ele é assim, ele é comunicativo, igual ele chegou para você para falar que eu estava me aposentando, ele chega para falar que agora eu sou a porta-bandeira da Vila Maria, ele chega para falar que ai, a minha mãe vai se apresentar não sei aonde, ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo. A professora dele fala para mim isso, todos os professores do Heitor até hoje sempre falam, o Heitor é loucamente seu fã. Os amigos dele falam, tio, o Heitor foi dormir lá em casa, me fez ficar assistindo 200 desfiles seus. Enquanto não passava você, ele não deixava a gente assistir outra coisa. Eu falei, Heitor, as pessoas não vivem só isso. Mas não tem jeito, é dele, né, gente? Eu sou a mãe mais feliz do mundo, porque primeiro que eu tenho um filho maravilhoso, eu vejo ele é uma criança esforçada, uma criança inteligente, carinhoso, e é um presente para mim, né? E ele ser assim, me admirar tanto, eu acho que eu não tenho palavras, para ser sincera. Eu só sinto os momentos, e eu chorei horrores quando eu vi o vídeo dele, inclusive. Inclusive, na posse de vocês, eu estava lá filmando, ele mandou ir para trás que ele queria sentar para ver vocês de uma posição melhor. Agora, enquanto tem o Heitor de um lado, do outro lado, o Cadu também tem uma família que o acompanha, né? O Gael, a Isa. E conta um pouquinho para a gente também conhecer um pouquinho mais como é a relação da sua família, junto aí com você, né, nessa rotina louca de dança, que para qualquer casal é uma rotina doida. Bom, realmente é uma rotina doida. E eu tenho uma pessoa que a todo momento está comigo para tudo. Tipo, tudo mesmo, a Camila sabe, né? Inclusive, ela está aqui assistindo a entrevista conosco aqui, ela está aqui acompanhando, que é a minha esposa, né? Cara, ela é meu apoio, né? Fala assim, você tem apoio? Eu tenho. A minha esposa é meu apoio. Mas ela é meu apoio mesmo, tipo, em tudo, cara. Não só na vida, mas aqui na escola, ela até fala assim, ela brinca, fala, eu sou sua apoio lá, não sou sua esposa, tá? Ela fala dessa forma, eu falo, tá bom, né? Mas sim, ela é pau pra toda a obra, a tudo ela acompanha. Às vezes até fala, pô, tem coisa que não dá pra você ir e tal, mas tudo que ela pode, ela tá presente e ela me dá esse fortalecimento, né, na dança, porque a gente precisa muito também, porque é uma coisa muito pesada. A gente pensa, é fácil ser mestre porta-bandeira. Não, não é fácil, tem uma estrutura para tudo, né? Tanto de familiar, quanto psicológica. Então, eu falo que ela é minha base ali, né, nesse momento, né? Que ela chegou depois, ela não era do carnaval, mas que ela é ponta firme de verdade. Ela não tem tempo ruim, não. Ela até fala, eu faço tudo. Eu vejo você ajuda. Não só eu, como a Camila, né? Nosso apoio. Mas eu falo como assim, como minha esposa, né? Então, nota mil em relação a isso. Todos os dias ela tá conosco, ensaio técnico, tudo ela acompanha a apresentação. Sai de madrugada, sai de manhã. Tem prova fantasia, ela tá lá, vamos vestir, vamos sei lá o quê. Tá pra toda a obra, né? Então, obrigado, viu, amor? E é isso. Então, e aí eu tenho minha filha, que é porta-bandeira, né? A Isa, que faz acho que 3, 4 anos que ela resolveu ser porta-bandeira, porque ela estava mal das crianças, né? Porque ela não vai. E ela nunca teve a vontade, né? Porque ela tem a mãe, que é porta-bandeira, e tem o pai, que é mensal. Só que ela nunca transmitiu essa vontade até chegar a 10, 11 anos, eu acho, se não me engano, foi aí que ela veio despertar a vontade de dançar. E ela falou, ela só vai se ela quiser, se ela não quiser, não vai. E ela começou a observar e sentir a emoção de ver os pais dançando, e ela falou, eu quero fazer parte desse mundo de massagem porta-bandeira, né? Então, até ela estava em 2 escolas, né? Que era da Paulo Sé, no Águia de Ouro. Eu falei, nossa, tá com uma escola que nós, porque eu só desfilei uma e galei lá. Porque não dá, é muito corrido. E, então, ela sempre também foi muito fã, mas nunca quis participar. Agora, ela está dentro desse mundo que é nosso carnaval. Aí vem o Pedrinho, né? O Pedrinho também, primeira vez que me viu dançar, cara,
Ele falou, eu quero ser mestre sala. Aí eu falei, você quer ser mestre sala? Ele falou, mãe, eu quero dançar que nem o Cadu. Né? Aí ela falou assim, tá bom. Colocou ele no curso. E hoje o menino tá aí arrebentando, muita gente vem elogiar, a gente fala assim, caraca. Ele tá no Pérola hoje, né, como mestre sala mirim, e vai ser um... Eu não ia falar não, né, porque é minha cria não, mas vai ser embaçado. Mas Vai, segurem esse garoto, gente. porque muita gente querendo, né, tipo... E por ser criança, a gente fala, fofo, não, mas ele tem a base mesmo de dança, é um menino bem centrado e educado, todo mundo adora ele, então... Com certeza que ele vai ter um grande futuro pela frente. E eu vou estar me apoiando, como ele também me apoia, porque ele é meu fã de verdade. Tudo que... Cara, eu vejo ele dançar e falo, você ficou olhando dançar. Lógico, tem que pegar, né? Então eu fico muito feliz, né, por isso. E aí tá vindo aí na rabeira, e a gente não sabia disso, porque ele adora bateria de escola de samba. Esse menino, ele adora um batuque. Pode ser escola de samba, pode ser um atabaque. Se der pra ele vai. É o Gael. Rapaz, o Gael, esse ano, ele falou que ele viu o irmão dele dançando, me viu dançando e falou assim, pai, eu quero ser mestre sala. Tá bom, vai estar na mestre, nem idade direito, o menino tem para entrar na mestre desta aí, né? Tá com 5 anos, vai fazer 5 anos, ele tem 4 anos, no caso, né? E ele tá dançando, ele quando fala, hoje é sábado, tem curso, ele já vai lá, pega o sapatinho dele, pega a roupa dele, ó, tô pronto, quero ir, fica enchendo o saco pra ir, né? E eu tenho certeza que eu tô tendo uma família de mestre de porta-bandeira. Ele tá garantindo o futuro do quesito, eu falo isso sempre. Ele tá garantindo o futuro do quesito de mestre de porta-bandeira. E eu vou te falar que eu fico muito feliz de ter toda essa participação da minha família, de todo mundo estar ali gostando, participando. Né? A minha irmã já foi minha porta-bandeira, hoje ela não acompanha tanto, porque ela tem um trabalho muito que exige muito dela, então, mas ela, quando ela pode, ela fazia tempo que ela não ia fazer, ela viu aqui na minha voz também e tal, né? O meu irmão, o Iago, também adora escola de samba. Eu já tive outro irmão que dançou na X9 Paulistana de Messala, mirim também, que é o Vinícius. Hoje ele não é do carnaval, mas também. A minha família foi entrando assim, do nada, não era ninguém do carnaval. Eu e minha irmã trouxe todo mundo e montamos essa base aí, estamos tentando levar para ter esse futuro aí de mestre porta-bandeira, né? Ou talvez batuqueira, não sei o que ele vai ser ainda. Eu acho que eu trabalhei com a sua irmã, que acho que ela chegou a dançar no Peruche, não foi? Você trabalhou com a minha irmã? Eu tenho 19 anos de Peruche, então eu lembro da sua irmã lá, e já trabalhava no Peruche quando ela foi para lá. Então. O mundo do samba é um ovo. Esse mundo que da hora. É muita história. Eu vou ter que convidar vocês aqui mais vezes, já saibam disso. Tá? Mas eu gostaria... Aí vocês podem decidir quem quer começar a contar. Como que é um pouquinho a rotina da preparação de vocês. Como vocês mesmos disseram, para quem não vive a preparação, só vê o produto final, acha tudo glamouroso, tudo bonito, parece que é muito fácil. Mas é uma rotina intensa de preparação física, de ensaios, prova de roupa e tudo mais. Então, conta um pouquinho para a gente como que vocês fazem para se prepararem, para dar aquele show que todo mundo ama ver lá na avenida. Começa? Pode ser. Vou contar um pouquinho, ela conta um pouquinho, porque a gente pensa que, como você disse, não é fácil ser mestre de porta-bandeira, até porque a gente tem uma vida normal, fora do carnaval, né? Eu, no caso, sou CLT, a Camila tem o trampo dela como empreendedora. Então, assim, a gente tem que, além de ter a vida profissional, a gente tem que ter a vida profissional no carnaval, porque a gente é um profissional do carnaval, apesar de a gente estar aqui por muito amor, mas a gente é um profissional contratado da escola. Então, a nossa rotina é em questão de ensaio. Aqui no Vila Maria, a gente começa a trabalhar muito cedo. Né? Ano passado, a gente em maio já estava ensaiando, né? Até porque a gente estava chegando na escola, então a gente já estava, mesmo a gente conhecendo todos o samba, a gente queria sentir, ressentir tudo aquilo. Então, a gente começou bem cedo, né? Trabalhar com a Ana Reis, né? Já... Esse ano também, tá? Porque a gente está ensaiando desde maio também. Eu exemplo, eu não sabia. E aí, tipo assim, então a gente já começa muito cedo os nossos ensaios. A gente tem um ensaio por semana com a Ana,
que é a nossa preparadora. Gente, e é um ensaio pegado. É um ensaio muito pegado, ela é uma instrutora, no caso, preparadora, que pega muito no pé, porque ela quer o resultado final lá na pista. Então a gente tem que trabalhar firme com ela, não tem... não, hoje não quero saber se vocês têm que apresentar o que eu preciso, porque vocês têm que mostrar no final e ter o resultado de vocês. Né? Então a gente tem, toda semana a gente tem um ensaio com ela, e fora o dela a gente tem mais um ensaio só nosso, porque a gente tem que executar tudo aquilo que ela passou para nós. A gente não pode só se preocupar com só focar na aula dela, a gente tem que focar na aula dela e depois pegar aquilo tudo e absorver para trazer para na outra semana a gente cada vez mais caminhar para frente. Né? Eu, no caso, fora o trabalho, fora os ensaios, eu ainda vou para academia, né? Eu faço academia porque não adianta, porque a gente é dançarino, né? A gente fala que a gente é dançarino, então o corpo precisa estar forte, o corpo precisa aguentar, a gente vai carregar um peso, né? Vai carregar uma fantasia, então tem esse preparo também por fora da Ana, tem um preparo que a gente faz pro corpo, né? Que é a academia. Continua. É isso. Então, ano passado a gente começou em maio, esse ano a gente começou em maio. Já estamos ensaiando muito, já temos muitas coisas já para esse próximo carnaval. Muita gente pode falar, ai, tá super cedo, mas é isso. Ser um casal da Ana Reis é isso, Oficina Reis. Nós já tem muita coisa para processar. Eu costumo dizer que quando a gente não sai suando de suor, a gente sai com a cabeça saindo fumaça, de tanta coisa que ela... Agora é isso, agora aquilo, e a gente vai fazer... Meu! É uma loucura. Então, se a gente não sai suando, sai com a cabeça saindo fumaça, de tanto que a gente teve que pensar ali para poder entregar o que ela nos pede. Mas é perfeito, gente. É isso. É um trabalho de formiguinha, eu costumo dizer, porque hoje a gente começa mais tranquilo. Uma vez na semana com a Ana, aí depois a gente já agora intensifica com o ensaio da Ana e o ensaio fechado no meio do Cadu. Aí, além disso, tem os ensaios de quadra, que eu e o Cadu esquece, a gente quer estar sempre aqui. É difícil você vir na Vila Marina e ver Camila e Cadu aqui. Posso cortar rapidinho? Pode. Ano passado a gente teve uma falta no ensaio, porque a gente tinha que fazer a prova da fantasia lá no Rio de Janeiro. Porque senão a gente estaria aqui presente nesse ensaio também, a gente não faz. Eu gosto de falar. A gente gosta, porque é aquele momento com a comunidade, né? Eu acho que é importante também. Então, esse ano é o único dia que a gente não vai estar também, e provavelmente é no dia da nossa prova de fantasia, que, como o Cadu falou, a gente tem vida fora do carnaval e por esse motivo é o final de semana que a gente vai para o Rio de Janeiro para fazer a prova da nossa fantasia. Mas fora isso, a gente sempre está aqui. A apresentação da escola, a gente sempre quer estar presente. Quando vira o ano, tem os ensaios específicos, então se torna... a gente passa a ter 7 dias na semana e 2 dias de descanso na semana. Todos os outros a gente tem uma atividade à noite, a gente tem um ensaio. A gente tem ensaio de fantasia, tem ensaio com peso, tem ensaio para resistência, tem ensaio para bater a coreografia novamente, tem ensaio no AMB. Então, quanto mais perto vai chegando, mais vai se intensificando esse trabalho. Para, de fato, a gente conseguir entregar excelência lá no dia do desfile. E esses 2 dias de descanso é descanso físico, né? Porque a cabeça não para, né? Nenhum momento dá para desligar. Não dá, porque é muita coisa. Chegando perto, você disse exatamente tudo. Chegando mais perto, a gente já... Não é só... É o descanso do corpo mesmo, porque a mente está aqui, ó, processando. Peraí, você fica pensando em jurado, tá? Eu vou falar uma coisa que parece que é brincadeira, mas... às vezes eu tô tomando banho, eu tô fazendo a coreografia. Dentro do banho, pensando assim, é sério, gente, eu não tô brincando. Mas uma vez a minha esposa falou, você tá ficando doido? Eu falei, não, eu tenho que gravar isso aqui e tal. É sério, então a gente fica ali martelando aquilo durante o dia todo e tal, pra gente... Porque a gente deixa o foco pra ter um super foco no dia, né? Tipo, não ter erro, não ter nada. Que a gente também, como casal, por isso que a gente se prepara com peso, se prepara com academia, tem muito ensaio, porque a gente pode ter uma surpresa na avenida. Fantasia, vento,
chuva, então a gente tem que estar preparado para qualquer situação que acontecer. Então, por isso que a gente fica martelando ali, martelando, para tentar fazer tudo perfeito dentro do dia, que é o principal, que é na pista. Porque a gente fala, no ensaio a gente pode errar, no ensaio, mesmo que seja no específico, a gente pode errar. Nós estamos ali para isso. Errar e acertar, mas no dia do tiro a gente tem que estar completamente perfeito, porque ali nós não pode errar, né? Ali é no valendo. Então, tá todo mundo dependendo da nossa nota também, que são 9 quesitos, mas a nossa faz muito, é muito importante quanto os outros, né? Então. E para você que está aí assistindo, nós acabamos não comentando, mas além de toda essa rotina, eles também, quanto casal oficial, têm a situação da preparação para os jurados, que são os critérios do quesito do ano. Então, é um outro trabalho que eles têm que acompanhar tudo que os jurados estão sendo instruídos e também as mudanças que podem ocorrer dentro do quesito de um ano para o outro. Então, são muitos detalhes para... Você agora Inclusive, a cabeça buga nesses momentos, tá? Porque aí tá lá ensaiando, faz isso, faz aquilo, terça-feira, vamos lá, reunião do jurado, aí o jurado tá pegando em um ponto específico. Aí a gente revê nossa coreografia e fala, será? Será? Aí vamos fazer assim? Aí vamos fazer assado? A cabeça, ela começa até, de certa forma, te sabotar, porque você começa a ficar, ai meu Deus, será que tá bom mesmo? E assim, hoje a tecnologia ajuda muito. Mas é o tempo inteiro, e olha vídeo, eu acho que isso tem que ser assim, isso, e aponta, e melhora, e a gente fica assim. Eu, particularmente, quanto mais perto do desfile está, mais dificuldade eu tenho para dormir, o Cadu sabe disso. Todo dia eu ficava para ele, Cadu, eu dormi 3 horas da manhã. E é o período que mais precisaria do sono regular. Exato. Inclusive, você comentou a questão dos jurados. Além de nós fazer esse trabalho, né, tem a nossa preparadora também, que ela é muito em cima disso, muito em cima do regulamento, ela estuda muito, né, que ela precisa estar... Então, tudo que acontece, ela já sabe, mudou isso, mudou aquilo, então ela também já vem preparando a gente, se tiver que mudar, se não tiver, porque ela tem que estar atenta junto com a gente em relação à questão do jurado, porque até definir, bater o martelo, vai ser isso, o regulamento está aqui, tem muitas mudança aí no meio, e é onde começa, mesmo que a gente com a coreografia pronta, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, e vai cansando a mente mesmo. E a preparadora de vocês, né, é uma lenda, né, da dança, do carnaval. Um beijo para Ana. O nome dela está gravado no Carnaval de São Paulo, e ela continua dessa história agora, preparando aí vocês e outros casais de uma forma aí majestosa, e todo mundo fala que ela é muito exigente mesmo. Gente, ela é muito exigente, mas ela também é muito coerente. Eu gosto demais do trabalho da Ana. Eu sinto uma segurança de olhos fechados nela, pra você ter noção. Eu sei que se a Ana olhar pra mim e me dar um sorrisão, eu sei que tá tudo bem, e bora. E até uma coisa que, aproveitando que a gente está falando dela, eu acho que ela faz parte muito da nossa evolução hoje como casal. E em tudo. Eu falo em tudo, né? A gente, psicologicamente, mas como dança, como... Cara, ela realmente fez a gente dar um salto muito grande. Assim, depende da gente, óbvio, da gente que dança, mas a ajuda dela por trás aqui, o terceiro olho dela é incrível. Então, Ana, obrigado, viu? De verdade, a gente só agradece. Porque se a gente recebe todo esse carinho aí, ela também ajudou muito a gente chegar nesse patamar que a gente está hoje. Eu vou extrapolar um pouquinho, eu tinha combinado com o Lades. Inclusive, um grande abraço para o Lades da comunicação, ele é incrível, fenomenal. E assim, quero o Cadu e a Camila, ele foi direto já, então muito obrigado, Lades. Combinei uma hora, a gente vai extrapolar um pouquinho, porque eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para fazer um paralelo com uma outra pessoa que eu entrevistei, que foi o Daniel Colete, da X9. Com o Daniel, a gente conversou muito da responsabilidade, ele na função dele de intérprete, de quando a escola está fazendo uma reedição. A X9 vai reeditar 2003, um grandiosíssimo samba, e a Vila Maria também nessa pegada
de um desfile que está na memória afetiva de vocês, minha e de muitos sambistas. Vocês acham que a pressão também para o casal aumenta? Porque a gente conversou sobre essa pressão aumentando. Quando as pessoas já têm uma memória afetiva, já tem várias personalidades que se consagraram e essa história vai ser revisitada. Vocês acham que essa pressão dá uma aumentada também para vocês quanto casal? Eu vou falar rapidinho. Na verdade, assim, no meu pensamento, é que para mim esse carnaval vai ser muito, muito diferente, porque era meu sonho ter desfilado esse carnaval. Lembra que eu comentei lá atrás, que eu estava nesse carnaval, porém eu não cheguei a desfilar. Então, quando eu recebi a notícia que seria a reedição do Carnaval de 2005, eu falei, não acredito, eu vou realizar um sonho de 21 anos atrás, 22, né, que a gente vai desfilar. E eu estou aqui em êxtase ainda, né? Eu sei que é uma responsabilidade grande, porque a gente tinha grandes personagens, sim, lá. Eu tinha, sabe quem lá, na época? Eu tinha o meu espelho. Eu tinha a pessoa que eu mais admirava. Eu tinha naquela época a pessoa que me fez virar mestre sala, que era o Everson, né? Eu sou fã dele, hoje ele está em outro plano, né? Em memória, hoje a gente fala dele, mas eu não esqueço nem um pouco do que ele me ensinou, não só como dança, como pessoa, porque ele era um cara incrível, ele tirava do dele para entregar para outro. Então, assim, é um carnaval de muita responsabilidade. Naquele ano era ele que estava lá, o meu mestre, e esse ano e o ano que vem vai estar eu representando esse pavilhão. Então, para mim é um misto de muitas situações, emoções, responsabilidade, né? É um carnaval para mim dos sonhos, na verdade, né? Então, é uma responsabilidade, sempre não tem como não. E para você, Camila? E você singela em dizer que é uma grande responsabilidade, sim. Eu acho que principalmente porque é um carnaval que está guardadinho num potinho de que, tipo assim, aquele potinho, aquele carnaval que eu amo, o circo. É essa sensação aqui na comunidade. Inclusive para mim também. Então, a nossa responsabilidade é transformar esse carnaval em algo ainda maior. Então, tipo assim, hoje eu tenho a consciência de que a gente tem que fazer, inclusive, melhor do que foi em 2005. E, poxa, isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mas estamos aí, ensaiando desde o mês passado já, para superar, de fato, essas expectativas. Inclusive, parte da nossa coreografia é em homenagem a esse Carnaval 2005, é em homenagem ao casal, grandioso casal que estava aqui em 2005. Não digo para a Avenida, mas quem vem aqui na quadra vai ver muito de Everson e Cíntia, porque são 21 anos, mas eu e o Cadu, mesmo antes de saber da reedição, só de estar aqui, quando tocava esse samba, a gente sempre olhava, e tanto eu quanto ele sabia os passos que eles faziam em alguns momentos específicos do samba. Então, se tornou mais gostoso ainda fazer agora, poder fazer essa brincadeira dentro de quadra. Então, a gente traz essa nostalgia, na verdade, de poder hoje brincar de fato com o samba que a gente sempre brincou, com as coreografias que a gente já sabia. E hoje a gente traz em forma de homenagem, tanto para o nosso grande mestre, que fez a gente querer estar nessa dança, que é o Everson, quanto para a Cíntia, que era a porta-bandeira da época, e que a gente tem um carinho enorme por ela também. Ela sabe disso também. Eles eram grandes espelhos para nós, e hoje é isso que a gente tem para dizer. A gente vai trazer um pouquinho de Everson e Cíntia assim, para dentro da nossa realidade, para dentro da nossa identidade, mas hoje a nossa identidade também é eles. Sempre foi, na verdade, porque é o que o Cadu falou, a gente começou com eles, a gente muito aprendeu com eles, e é isso, essa é a nossa grande responsabilidade desse ano. Ganhamos um spoiler sempre se for pedir, olha só, coisa boa. Nós já vamos agora indo para o nosso final, mas eu vou ter um momentinho aqui agora
de fazer inveja para uma pessoa, que quando era aqui do canal, sempre sonhou em entrevistar vocês, mas eu que consegui. Thiago Bombonati, ó, você é fã, eu também sou, mas eu consegui. Ai, gente, adoro o Thiago, meu menino do interior. Um abraço. É incrível. Ele é incrível. Ele conseguiu entrevistar a gente no Carnaval de 2025, quando a gente estava saindo da avenida com a Pérola, já tinha sido campeão dos campeões. Ele chegou, entrou lá e falou com a gente. Ele, todo mundo vê a gente, ele é incrível. Ele tem um carinho enorme, gente. A gente também tem um carinho enorme por ele, é recíproco, ele é incrível. Parabéns pelo trabalho dele na Liga da Escola de Samba também, né? Trabalho incrível naquele marketing. Top demais, gente. É isso aí. Grande abraço para o Thiago e muito obrigado por tudo que você contribuiu aqui. Eu só comecei a fazer entrevista por conta dele. Eu ficava nos bastidores, aí ele falou, não, você tem que ir, porque senão não pode deixar morrer esse trabalho de registrar essas histórias. E cá estou. Tá certíssimo. Camila e Cadu, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês nessa 1h e tanto. Eu acho que eu nunca me emocionei tanto falando com um casal, entrevistando, quanto com a história de vocês. Aqui a gente tem o programa, fica 24 horas reprisando. Então, depois que for ao ar, vocês também, qualquer hora, às vezes vocês vão entrar 3 horas da manhã aqui no canal do Carnaval, vai estar o rostinho de vocês passando aqui. Então, a gente faz isso também, para sempre manter viva a história de todo mundo. Então, novamente, muito obrigado. Vou passar a palavra para vocês, fazer as considerações finais de vocês, falar o que vocês quiserem, falar de quem vocês quiserem, aí é de vocês a fala. Começando por você, primeiras damas, Camila, fique à vontade para falar o que você quiser agora nesse final. Bom, eu vou aproveitar então que estamos aqui no canal do Carnaval, se comunicando para o mundo inteiro, e eu vou aproveitar para agradecer as pessoas que estiveram comigo no último Carnaval de 2026. Foi um Carnaval mágico, foi um Carnaval sonhado por muitas pessoas, então eu não tenho como dizer o tanto de mensagem que eu recebi durante esse pré-carnaval, desde o dia na verdade, nem do dia da posse, do dia do anúncio, que o Cadu estava voltando para a escola, até o dia de fato do desfile. Eu recebi muitas mensagens, muitas, sim, um número inimaginável de mensagens de várias pessoas. Então, primeiro eu quero agradecer esse carinho, de coração, principalmente para as pessoas aqui da nossa escola, para as pessoas que nem vinham mais, para as pessoas que só me seguem na rede social e não estão mais próximas da escola. Cara, muito obrigada. Eu sei que esse foi um sonho conquistado por todos nós, de ter ostentando o nosso pavilhão uma pessoa criada, nascida, uma pessoa que de fato ama esse pavilhão, porque, gente, a Vila Maria se confunde com a minha história. Então, é um prazer. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e eu quero agradecer o meu time desse carnaval, que tem ali a Ana Reis, né, como nossa preparadora, meu time de apoio, que tem a minha irmã Cíntia, que estava ali. O primeiro ano dela, minha irmã, ela era uma das únicas pessoas da família que não queria saber de carnaval, nunca foi muito próxima. E aí, desde que eu voltei para Vila Maria, ela falou, eu vou e eu vou ser seu apoio. E eu fui assim, tipo assim, tá, né? Falou, pode vir, né? Porque não ia falar não, mas, cara, ela surpreendeu. Ela, de fato, se entregou pro papel de ser apoio de um casal de mestre porta-bandeira e foi excelente. Quero agradecer a Pequena, esposa do meu parceiro, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga. Ganhei uma amiga, já tinha um grande amigo, e aí, com a chegada da Pequena na vida do Cadu e com a minha volta para a vida do Cadu, eu ganhei uma grande amiga. Na verdade, o que eu falo da minha família com a família do Cadu, eu sempre falo que nós somos a grande família, que a gente está sempre muito junto. Às vezes não é nem coisa de carnaval,
e a gente tá sempre junto. Comemora tudo junto. Tudo que tem para comemorar junto, a gente comemora junto. Vai ter festa junina não sei aonde, vamos junto. Vai ter o aniversário do meu filho, eles vêm. Os aniversários dos filhos deles, eu vou. Vamos assistir o Jogo do Brasil, vamos junto. Vamos no forró. Vamos no forró. Vamos junto. E é isso, a gente tá sempre junto, então eu gosto muito de falar que a gente é a grande família, tá? E quero agradecer meus outros apoios, a Mari, o Júnior, o Bruno, o Duda, nosso apresentador Eduardo. Esse trabalho de 2026 foi construído com um pouquinho de cada um de vocês. Muito obrigada por estarem com a gente, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada, carinho de todos vocês da internet. Tem gente que eu não conheço, que tá lá, inclusive aquele vídeo de vocês. Muita gente comentando. Cara, eu sou uma pessoa realizada no carnaval hoje. Eu estou na minha escola do coração, eu tenho um monte de pessoa que demonstram carinho por mim, que demonstra carinho pelo meu filho. Então é isso, sintam-se todos à vontade para vir nos prestigiar pessoalmente. A Unidos de Vila Maria está aberta a todos vocês. Pode ter certeza que o dia que vocês chegarem aqui, é só ir lá do lado do pavilhão, Camila e Cadu vai receber vocês de braços abertos. Bom, posso falar agora? Fique à vontade, a fala é toda sua. Felipe, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu amei. Vou te confessar uma coisa, essa é a minha primeira entrevista online na internet. Eu sempre tive vontade de fazer ou uma live ou alguma coisa assim para mostrar um pouco da minha história, que eu nunca tive essa oportunidade mesmo assim na internet. Então, o canal do Carnaval está sendo o primeiro canal a me dar essa oportunidade. Eu agradeço de coração, tá bom? Também aproveitando, fazer alguns agradecimentos, né? Como a Camila já falou, para todos que trabalham com a gente. As palavras delas é a mesma que a minha. Muito grata a eles todos, porque sem eles a gente não é nada. Não adianta, a gente não consegue fazer nada sozinho. E tendo todos os apoios e o nosso apresentador e a Ana, a gente consegue chegar firme na pista para a gente conseguir executar nosso trabalho da melhor maneira possível, né? E também gostaria de agradecer muito todas as escolas que eu tive a oportunidade de passar, porque se hoje eu estou aqui também... Eu comecei aqui, mas tive esse retorno também, mas eu agradeço a todos, né? A escola que eu passei, Vai-Vai, X9 foi pouco, mas passei, Pérola Negra, Gaviões da Fiel, tenho um carinho enorme por todas as escolas, um respeito imenso por todos esses pavilhões. E então é isso. Agradecer a nossa diretoria, nosso presidente Adilson, nosso vice-presidente Marcelo, nosso diretor de Carnaval Queijo, toda a nossa diretoria, porque a gente, assim, eles dão o maior apoio para a gente aqui. Eles dão estrutura do trabalho para a gente fazer esse trabalho muito bem feito também. Não depende só da gente. A gente fala assim, quando a gente tem não só o nosso apoio, mas tem a diretoria conosco aqui, trabalhando junto, dando todo o suporte, cara, o trabalho fica muito mais leve e muito mais fácil. Então, gostaria de muito agradecer a toda a nossa diretoria, a nossa comunidade pelo carinho incrível que vocês têm por a gente. E vocês sabem que é recíproco, a gente ama essa comunidade, a gente ama essa escola, a gente ama estar aqui. A gente não está aqui só dia de ensaio, a gente mora do lado, então a gente está aqui praticamente todo dia. A Camila trabalha aqui, né, gente? Então, ela realmente está todo dia aqui. Ela e minha esposa tem um salão aqui dentro, então as duas estão aqui direto. Então é isso, tipo, a gente não só vive a época de carnaval, a gente vive a comunidade, a gente vive a escola de samba, né? E é isso, eu acho que vou mandar beijo para meus filhos, Isabela, Pedro, Gael, minha mãe, minha irmã, que minha irmã também faz parte da minha história, porque ela começou comigo aqui, né? O Iago, que me apoia até hoje, já foi meu apoio também, já desfilou comigo. O Iago é nosso fã número 2, tá? Ele é o fã número 2, tá? Ele é demais. E eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Quem estiver esquecendo, me perdoa, que é muita gente para agradecer, mas quero que vocês saibam que vocês estão nos nossos corações, que o carinho de vocês nos dá um gás a mais para a gente estar cada vez mais fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível e tentando transmitir o amor que a gente tem pelo pavilhão e o amor pela dança, pela nossa arte. Também gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal da MESBESP, que a gente somos instrutores lá, né? A gente agradece também esse convite que a gente
Eu já estou há 3 anos, a Camila tem convite tinha todo ano para participar lá da MSBS também, para ser escritora, mas, né, Camila, nunca dava certo, ela sempre tinha alguma coisa, trabalho e tal. Esse ano ela consegui puxar o trabalho hoje dela deu para dar uma, como é que fala? Consegui conciliar as agendas. E ela está lá comigo lá na MSBS, mandar um beijo a todos os alunos, o presidente Ednei, que é um grande baluarte da nossa arte também, né? Que ele, o mestre Gabi, que também eles são a nossa base aí hoje viva. A gente nunca vai deixar essa base sair de prumo, né? Porque a gente tem que manter a tradição. Óbvio que tem muita inovação, mas a tradição da nossa dança, ela como é que eu posso dizer? Ela é inegociável. E ela é inegociável. A tradição da nossa dança vai... Se depender da gente, ela vai manter até o fim. E é o que a gente passa para todos os nossos alunos e nossos filhos e mais próximos, tá bom? Um beijo a todos. Obrigado, gente. Amei fazer parte dessa entrevista. Olha só, ganhei exclusiva do Cadu, ganhei spoiler do desfile. Essa entrevista rendeu. Então, para você que está aí nos assistindo, muito, muito obrigado. Eu vou encerrar hoje com eles aqui, tá? Porque o papo foi demais. Então, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, seguir o canal do Carnaval lá no Instagram, @o canal do Carnaval, e acessar o nosso site com as matérias aí do Brasil inteiro quando o assunto é samba. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.